Olá, audiência, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje a gente tem um convidado super especial. Ele é especial por dois motivos. O primeiro é que ele é o pai do João e do Gu, que ele fala muito carinhosamente, né? E segundo, que ele é um profissional da nossa área. A gente está falando do Eduardo Bortotti, que ele é Head de Facility dentro da Raizen, na área de Centro de Serviços Compartilhados. E a gente convidou ele aqui para a gente falar de um tema também super importante, que é mobilidade corporativa e também um pouco sobre ambientes de trabalho. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar com vocês da Infra. São referências para mim, sempre estudei muito material de vocês para aprender, né, nesse mundo de facilities que vem se especializando bastante nesses últimos tempos. Poxa, que bom, fico feliz também de ter mais uma audiência como você. Mas eu queria que você falasse primeiro, até para o pessoal conhecer um pouquinho, quem é, na verdade, o Eduardo, fala um pouquinho aí da sua trajetória profissional. É isso aí, como eu sempre falo, primeiro eu sou pai do Gu e do João, né, mas sou Head de Facilities da Raizen hoje, tenho 23 anos trabalhando com energia, né, dentro de mercados de energia, e os últimos 10 anos dentro da área de Facilities, né, atuando como gestor em Facilities. Comecei primeiro com frota e depois acabei migrando para Facilities, mas vim de áreas de melhoria contínua, sempre ligados à área financeira. Então, dentro da área de energia, passei por várias áreas, mas antes de migrar para Facilities, fui de melhoria contínua por bastante tempo. Então, sempre olhando processos, melhoria de processos, eficiência, né? Sempre estive conectado com essa questão. E aí, Facilities, eu acabei assumindo, né, logo depois, e tentando lá atrás realmente estruturar a área, criar indicadores, padronizar processos, implementar processos, sempre teve um pouco desse viés e, em consequência, muito também trazer inovação, né? Eu acho que quando a gente tem processos estabelecidos, a gente acaba tendo um campo aberto também para inovar. E isso é bem bacana, sempre trabalhei muito conectado com tecnologia e inovação. Legal, e deixa eu te perguntar, na verdade, pelo que eu entendi, hoje a área de Facilities aí na Raizen, vocês estão dentro do Centro de Serviços Compartilhados. Como que é essa infraestrutura? Isso, hoje a gente tem uma área de Facilities industrial, vamos dizer assim, que ela está ligada à operação, e a gente tem o Facilities corporativo, né, que aí a gente cuida dos escritórios mesmos corporativos, né? Então, a gente tem alguns escritórios espalhados aí em São Paulo, na capital, né, interior, não só olhando Raizen, mas olhando todo o Grupo Cosan. Então, tem escritório no Rio, tem escritório na capital e alguns no interior também, no interior de São Paulo. Né? Hoje, e aí, a nossa área de Facilities corporativo, ela está debaixo do Centro de Serviços Compartilhados, né, que também presta serviço para todas as empresas. Hoje a gente tem, dentro da minha área de Facilities, a gente tem 3 grandes escopos, né? A gente está falando de Facilities, Soft e Hard, né? E Real Estate, a parte de projetos e obras, né? E toda a parte de mobilidade. Então, tudo que a gente fala de mobilidade corporativa está dentro também do escopo de Facilities hoje dentro do CSC. E até por ser uma empresa de energia, né, a Cosan e tal, eu imagino que essa área de mobilidade corporativa é uma pauta super importante dentro do Centro de Serviços Compartilhados. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, eu vou falar que é uma área de grande estudo meu e de grande paixão, né? Eu tive oportunidade também em outros locais trabalhar muito conectado com esse tema de mobilidade corporativa. E aqui a gente está falando do escopo, né? Dentro de mobilidade corporativa, tudo aquilo que a gente fala de levar alguém a algum lugar, né? E a gente pode até depois ampliar essa visão, né? Porque a gente vai falar gerenciar espaço hoje e gerenciar mobilidade também, né? Então, acho que esse é um ponto legal. Mas dentro de mobilidade a gente está falando desde viagens corporativas, deslocamentos por táxi, carro de aplicativo, frota. Então, a gente tem veículos frota que estão ligados à operação. A gente hoje, os nossos veículos são os de suporte à operação, então são veículos leves, até picapes, mais ou menos. E a gente tem também
carros compartilhados, né, em que a gente implementou um volume de carros compartilhados, um car sharing interno, né, para que a gente também possa trazer eficiência aí para a parte de mobilidade. Mas hoje todo esse escopo fica debaixo de mobilidade, da minha parte de mobilidade, vamos dizer assim, e eu enxergo isso como extremamente relevante, né? A gente tem, primeiro que quando a gente fala em orçamento, esse é um orçamento enorme, né, geralmente nas organizações, né, se a gente juntar tudo, e as organizações, no geral, as empresas tendem a olhar isso de forma separada. E eu acho que aí é que a gente tem uma grande oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de um dos projetos que apliquei, foi justamente definir a melhor forma de se deslocar. Então, a partir do momento que você tem uma necessidade de deslocamento, qual que é a melhor forma de se deslocar? É melhor o carro? É melhor um car sharing? É um carro compartilhado? É melhor um carro por aplicativo, um táxi? Ou, né, ou é melhor alugar um veículo? Né? O que é melhor? Né? Acho que quando a gente integra essa visão, você produz eficiência, vamos dizer assim, e também dá a melhor opção para o colaborador, porque no final, muitas vezes, ele não sabe quais são todas as soluções que se tem, que a empresa tem, e qual é aquela melhor para aquele caso. Então, hoje já tem alguns aplicativos, eu tive oportunidade de participar da criação de né, junto com uma startup, que integra essa visão. Basta o usuário colocar lá a origem e o destino, e ele encontra, o próprio aplicativo fornece a melhor opção de deslocamento, fazendo inclusive o compartilhamento, porque acho que aqui tem o grande ganho, né? Quando você, em empresas muito grandes, muitas vezes acabam tendo gente indo para o mesmo lugar, em modais diferentes, ou nem sabendo que as pessoas estão indo, né? Saindo do mesmo ponto e indo para o mesmo ponto. Quando você coloca isso dentro de uma tecnologia, você consegue enxergar e produz oportunidade, produz networking entre essas pessoas que estão compartilhando o carro. Então tem uma visão bastante ampla da parte de mobilidade nesse sentido. Muito legal. E assim, quando você fala que você participou dessa startup, esse produto virou um produto da própria companhia de vocês ou é um produto de mercado? Não, na verdade é um produto de mercado, né? Esse case eu inclusive desenvolvi em outra empresa, mas a ideia era realmente um produto de inovação aberta, em que a gente tinha uma demanda, então a gente tinha um problema que a gente queria resolver. Sim. E foi buscar formas de resolver. E a forma foi uma startup que desenvolveu, e hoje ela vende o produto no mercado. Já tem um ecossistema aí, né? Então já tem outras empresas que fornecem essa tecnologia de decisão, vamos dizer assim. Então isso virou um mercado bastante aberto e muito bacana, né? Porque você começa a desenvolver justamente a inovação para fora e trazer soluções para o todo, né? Não fazia sentido para uma empresa de energia ter um produto de mobilidade, né? Sim. Então, nesse caso. Então, o ideal era realmente que fosse um produto que pudesse ser vendido para mais pessoas. Porque quanto mais gente usar, melhor também fica o algoritmo de decisão, melhor vai ser o compartilhamento, melhor vai ser a eficiência do produto, né? Mais o fornecedor vai querer melhorar o produto dele também. Tá, em termos de resultado, né? Depois que você fez a implantação desse sistema, dessa solução, melhorou seus resultados em termos de, olha, a área de mobilidade consegue trabalhar e entregar melhor e com menor valor, ou como é que ficou isso? Sim, a gente tinha uma premissa lá e o que aconteceu foi 18% de compartilhamento. Na época, o payback do projeto foi em menos de 6 meses. Né? Então foi um resultado bastante relevante, porque esse é um custo relevante nas companhias, né? Então acho que esse é um ponto bem relevante. Ah, que bom. Bom, outro dia a gente também estava falando, né, que até você comentou, né, os cuidados, né, quando você usa, por exemplo, nos espaços de trabalho, o Open Space. E eu queria saber qual foi a sua experiência em relação a isso, o que você tem a dizer, qual é essa mudança que vocês fizeram aí?
Isso, eu vou falar que eu há alguns anos participei de um projeto, alguns anos atrás, também não foi na Raizen, mas a gente fez um projeto na outra empresa em que fizemos a primeira migração de Open Space lá atrás e a gente falava, putz, não deu certo, né? E você começa a observar o que não deu certo. E eu lembro até que palestrei falando, não façam porque eu fiz errado, mas, por exemplo, né, coisas que Open Space ele precisa ser Open Space no maior dos sentidos, e para ele funcionar, eu não posso ter posição fixa, né? Sim. Na época, por uma decisão, à medida que o projeto vai evoluindo, os custos vão se apertando, por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi, não dava para comprar notebook para todo mundo, né? Aí, o que aconteceu? Alguns computadores permaneceram como desktop. Quando você coloca um desktop, você fixa a posição. Você fixou posição de 1, 2, 3, você acaba fixando a posição de todo mundo que está ao redor, né? Então, não viram open space, né? Viram um Sim. espaço comum de escritório, né? Esse foi um dos erros que a gente acabou cometendo, né? E que, no geral, eu vi acontecendo em algumas outras empresas também. Né? Então, quando a gente fala de open space, a gente tem que realmente pensar nesse conceito amplo, porque, e até trazendo a questão da mobilidade, né? Porque o escritório virou ter o escritório e o modelo open space, ele serve para justamente trazer a mobilidade para as pessoas, né? A mobilidade de um projeto que às vezes vai juntar pessoas de outro setor e eles trabalharem juntos, a mobilidade de alguém que está trabalhando no modelo híbrido, né? Ou até no home office. Então, hoje, quando a gente fala de gestão de espaços, gestão de escritório, open space, a gente precisa ter essa visão, né? De que alguns erros a gente não pode cometer, senão a gente acaba quebrando o conceito, né? Eliminando o conceito. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, que essa questão do trabalho híbrido, né? Como é que está esse contexto aí dentro da Raizen? Hoje a gente tem alguns modelos definidos, então a gente tem um modelo, eventualmente em algumas áreas a gente tem um modelo presencial. A gente tem hoje um modelo 2x3, então 2 dias em casa, 3 no escritório, e o modelo 100% home office, né? Então, a gente tem todos esses modelos de trabalho que são avaliados por área, né, por processos e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu me permito, estou no modelo 2x3, então, geralmente, nas segundas-feiras eu fico de casa, mas isso é analisado por cada área. E assim, você vê junto com a área de RH uma possibilidade de mudar isso mais a longo prazo, ou você acredita que é um modelo legal e que está funcionando bem e que deve perpetuar? É um modelo que está funcionando, né? Mas eu sei que a gente tem estudos para tentar entender se a gente está aderindo, né? Se está aderente esse modelo para a gente, né? Então, acho que esse é um estudo importante, relevante, porque a questão da cultura das organizações, né? Cada organização tem a sua, e os movimentos ali de cada área são importantes de se estudar. Eu gosto do modelo híbrido, eu gosto do modelo de ter vários modelos, vamos dizer Sim. assim, porque realmente algumas áreas têm possibilidades diferentes, né? O que eu acho que é fundamental é se criar uma rotina de conexão, né? Então, eu tenho gente no meu time que é 100% remoto, tenho gente no 2x3, tenho gente 100% presencial. Então, como que a gente, de alguma forma, cria uma rotina de conexão? Ou seja, como é que a gente se encontra, pelo menos de alguma forma, para poder não perder a cultura da área, não perder a conexão das pessoas. Isso aí. Muito bem. Bom, e assim, a gente vê, na verdade, até que em função aí dessa questão do trabalho híbrido, muitas coisas mudaram, até para a própria posição de um head de facility
que é o que a gente vem observando. Aí eu queria saber, na sua visão, que você já tem tantos anos de experiência aí na área, né? Como você acha que vai ser a área de facility, ou para que caminho o profissional de facility deve se direcionar daqui por diante? Como é que você vê essa mudança? Ou você acha que não mudou, está tudo igual? Nossa, mudou muito, Léa, mudou muito. Eu brinco que, assim, quando eu cheguei em facilities, você via poucos movimentos falando, né, do gestor de facilities, e vocês têm um papel fundamental, né, na criação da cultura da gestão de facilities mesmo. Sim. Mas a gente lembrava que lá atrás, muitos anos atrás, você falava que quem era de facilities era o estagiário, era... Né, serviços gerais, né? Os serviços gerais, né? Infraestrutura, era a cargo dessas funções. Aí a gente aí se evolui muito, né? Acho que se evoluiu muito nesse trabalho. E olhando para o papel, na minha visão, o papel do facilities, que já acontece, mas daqui para em diante, tem dois papéis fundamentais. Acho que que é a manutenção das atividades. Então, a facilities tem uma responsabilidade muito grande na continuidade do negócio, né? Então, se a gente está em prédio, se a gente está no escritório, a gente tem que olhar para a continuidade dos negócios. E aí, com esse viés, eu acho que a gente tem que ter busca por eficiência, busca pela conformidade, né? Está tudo funcionando adequadamente. Eu acho que esses são dois pontos. E aí você pode falar de um facilities integrado, né, ou de um modelo IFM, ou você pode falar de outros modelos de outra forma, mas eu entendo que modelos que estão ali, que tem muito skill de gestão de fornecedores, gestão de parcerias, acho que tem muito ponto. E aí a outra parte, da minha visão, que é extremamente relevante, é da conexão com a cultura e as pessoas. Então, a gente tem nos nossos espaços, nas nossas interações, né, com os colaboradores, que muitas vezes é física pelo nosso espaço, uma forma de divulgar a cultura, de manter a cultura da organização viva, né, e também de fazer com que o bem-estar do colaborador seja um ponto relevante. Então, eu acho que parte do bem-estar do colaborador nos escritórios, nos meios de deslocamento, como a parte de mobilidade eu estava falando, precisa ser bem cuidada, né? Então, faz parte, acho que, da nossa função, tá cada vez mais conectado com a área de recursos humanos, com a área de cultura das organizações, para que a gente possa realmente colaborar e atuar juntamente com o bem-estar, né? Para o bem-estar dos colaboradores, e com a divulgação da cultura da organização nos nossos espaços. Eu acho que esses são pontos relevantes aí para os profissionais de facilities. É importante você colocar, né? Porque hoje está todo mundo na busca da retenção, né? Depois dessa pandemia que nós vivemos, né? Mudou muito aí o contexto mesmo da empregabilidade, a gente vê uma preocupação das organizações com a retenção. E retenção nada mais é do que você cuidar das pessoas, né? Essas pessoas Exato. Têm que estar num ambiente de trabalho que seja acolhedor, onde elas possam se desenvolver para poder falar, poxa, eu quero estar no escritório, eu quero estar nessa companhia, nessa empresa. Então, eu também concordo com você que cuidar das pessoas, acho que é o maior desafio das pessoas que trabalham com a área de facility aí, sem dúvida nenhuma. Bom, Eduardo, assim, foi muito bom conversar com você, agradeço muito a sua participação e a gente vai se ver em breve. Eu vou fazer outros convites para você, pode deixar. Oh, perfeito, obrigado, Léa. Tá É um prazer bom. falar com vocês, de verdade, vocês são responsáveis demais pela minha formação como profissional. Nossa, que bom, já vou dormir feliz hoje. Então tá, a nossa audiência agradece a sua participação e é isso. Bom trabalho para você e uma semana maravilhosa. Fica com Deus. Para você também.